É 3, 2, 1. Fala galera, seja bem-vindo. Esse aqui é o Overflow. Nós estamos começando uma conversa diferente aqui com duas pessoas especiais. Dimas é sempre meu parceiro, tá junto com a gente. Daqui a pouco a gente apresenta todo mundo. Então nós vamos começar aqui. E a minha questão é a seguinte: dizem nas academias, nas escolas onde já passei, que pergunta idiota é aquela que ninguém fez. Por isso, hoje nós vamos perguntar e vamos tentar descobrir a resposta a partir da Bíblia. Por isso, fica com a gente. Depois da nossa abertura, você vai conseguir se esclarecer aí, ou conseguir abrir a sua mente para poder entender alguns outros temas. Então, vamos lá. Vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos assistindo. E mais uma vez estamos aqui juntos e hoje eu quero apresentar esses dois convidados nossos, sérios, nada sorridentes, nenhum deles. Aí agora o Yuri abriu um sorrisinho. Então, Yuri, se apresenta aí pra gente. Fala a sua idade, está solteiro, o que você faz da vida, estudante, trabalha onde? E não esquece de dar o arroba do Insta, que a gente sempre fala aqui. Sim. Meu nome é Yuri, eu tenho 24 anos, sou membro da Igreja do NASP, sou fotógrafo lá. Eu sou fiscal tributário, é o meu trabalho analisando o imposto. E também estou com a faculdade trancada. Mas acho que é isso. Moro sozinho e eu tô solteiro, sim. O arroba. Legal. O arroba é Yuri P. Calado. Boa. Show. Bruna, seja bem-vinda, garota. Fala aí, sua idade, estuda, trabalha, tá solteira, tá na caça. O que acontece com você? Eu tenho 22 anos, eu sou solteira, eu faço faculdade de Publicidade e Propaganda, também sou membro do NASP. Você conhece meu amigo Yuri? Conheço. Ele tem 24 anos e tá solteiro. Vai, continua aí. Sou fotógrafa, eu trabalho como analista de mídia. E o que mais? É isso. Acho que é isso. E tá solteira? Tô solteira. Então manda seu Instagram aí que vai chover de pessoas lá no seu direct chamando para bater um papo, chamando para tomar um açaí de sábado à noite e tudo mais. @bruna.giacomo. Giacomo deve estar aí, né? Como que escreve. Beleza. Então, Lúcio, a gente sempre tá junto, né? Então, rapidamente aí, Lúcio. O que você faz Lúcio aqui? Tá aqui. Lúcio tá aqui sempre, só busca lá, @LúcioBJR, a gente tá junto aqui, a gente trabalha. Sabe que tem um negócio que a gente faz o tempo inteiro, Dimas, meu amigo? A gente o tempo inteiro fica puxando uns termos igrejeiros aqui, você viu, ó, até quem a gente convida tem essa mania, a gente fica se controlando aqui. A gente falou, frequenta o NASP, nós somos a Igreja Adventista. Mas apesar de ser, esse aqui não é um podcast institucional, a gente está aqui para falar do coração, abrir a vida, e se alguém quiser falar, esse aqui é o lugar. Então fica legal aí. E meu arroba, já falei? Já. LúcioBJR, @LúcioBJR. Dimas, como é que é o seu? Fala aí. Meu tá PR Dimas Oliveira, tudo junto. E é isso aí, trabalho junto com o Lúcio, numa instituição adventista, que tem aqui no Capão Redondo, extremo Zona Sul, São Paulo. Isso aí. Cara, eu sempre ouvi, acho que você também, né, Dimas? Você que trabalha aí na universidade, hoje você tá com a criançada, mas você sempre trabalhou na universidade, no meio do povo aí. Você sempre ouviu, igual eu, sempre ouvi os professores dizendo essas coisas aí. Vocês também, né, Yuri e Bruna? Pergunta idiota é a que não foi feita. Porque se tem alguma dúvida, tem que perguntar. Sim. Então, por que chamei o Yuri e a Bruna para estar ali junto com a gente? Primeiro eu chamei eles porque... Opa, aqui do outro lado. Porque o Dimas, e aí eu tô falando do outro lado, porque tem o nosso podcast no YouTube, você que tá aqui pelo Deezer, Spotify, Apple Podcast, você pode correr para dentro do YouTube. Nós temos aqui o videozinho, dá para você ver a minha cara feia, a cara bonita do resto do povo, mas a gente tá sempre aqui, tanto no YouTube quanto nas outras plataformas, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, tem todas elas para você poder aproveitar e poder assistir aqui. Vamos lá, porque eu chamei eles?
Ô Dimas, tava no sábado lá esperando pra começar o programa e a gente ia gravar um monte de coisa lá. E aí de repente entraram esses dois amigos aí, essas bênçãos, sentaram na minha frente e começaram. Pastor, me responde uma coisa. Ah, E eu achei o máximo, cara, porque eu tava comentando aqui, a intenção deles não era ser. Sabe, tem gente que é chata, que chega só com perguntas só pra incomodar. Mas eu dava pra ver na intenção deles que eles queriam entender algumas coisas. Eles viram minha porta aberta ali na sala que a gente tá utilizando dentro da igreja, e aí eles entraram, sentaram no sofazinho que tem ali e começaram: ó, toma essa, responde essa daqui, responde aquela outra. Então eu falei: então vamos transformar isso aqui em podcast pra gente poder bater um papo e poder abrir essas questões, ou então se alguém tem alguma outra para jogar aqui nos nossos comentários, a gente poder aprender junto com as questões que vão ser colocadas aqui. cara, é Suave? legal porque serve para várias pessoas. As dúvidas, muitas vezes, é a mesma de outras pessoas, né? Que tem vergonha de perguntar, né? Perfeito, exatamente. Quer ver que teve uma das que mais me tocou? Para mim, a nossa conversa começou com isso. A Bruna falou que não, mas tudo bem. Para mim, a conversa começou com isso, que foi como é que a gente descobre que alguém está transformado, então que alguém já se entregou para a vida cristã. Essa foi a primeira pergunta. E aí, vocês lembram como é que eu respondi, galera? Yuri, Bruna? Fala aí, não precisa ter vergonha, não. Cara, eu não lembro. Ser bem A gente sincero. tem que saber da nossa salvação, né? E não a da outra pessoa. Exatamente, exatamente. E eu brinquei, meio que brigando, então vocês devem ter entendido isso. Mas, gente, para de olhar para a vida dos outros, a gente não tem que ficar vendo se o outro tá salvo. Vê você, e aí? Você tá salvo? Cara, Talvez esse eu seja. Pode falar, vou pode falar, pegar um Dimas. gancho nisso aí, porque muitas vezes, não sei se a Bruna e o Yuri são cristãos desde pequenininhos, têm essa prática de ir para a igreja desde criança e tudo mais. É comum das pessoas crescerem, né, com os pais e tudo mais, naquele padrão de que se a pessoa está usando tal roupa, tem tal postura, tal forma de agir, é porque foi transformada. Se ela não está dentro daquele padrão, cara, ela não é. Manja, a gente sabe se a pessoa é crente ou não, se ela usa saia jeans, manja? Se Isso aí ela usa aquele não, terno todo zoado de a não. camisa vermelha por baixo, a gravata amarela, fica tudo bonito, né? É Se ela crente isso. usa saia jeans com tênis e meia, eu já sei até a denominação religiosa que ela pertence, cara. Isso é crente, isso. É só você ali no centro que você vê um monte. Desse jeito aí. Cara, até tenho. Eu lembro uma vez que. Batendo papo aí com os jovens e tal, a molecada, vamos colocar assim, adolescentes. E um desses. Foi meu aluno tal, e foi cursar teologia. Teologia é um curso que a pessoa faz para se aprofundar na de Deus, né? E quem sabe até, dependendo da postura dela, tudo mais, ela é convidada para trabalhar junto à administração de igreja, cuidando de escolas e tudo mais. E eu lembro que um desses meus alunos, cara, era o terror, vamos colocar assim, sabe? Era fora do perfil. Um dia a gente batendo papo, ele veio com essas perguntas sobre salvação, tinha perdido alguns parentes, e ele estava bem abalado. Daí eu falei, cara, minha visão da sua vida hoje. Falei, primeira pergunta que eu tenho para você, você acha que você está salvo? Daí ele ficou assim na dúvida, tal. Eu falei, cara, quem pode dar essa resposta é só você. Mas a minha visão do que eu vejo, das atitudes que você tem tomado, eu acho que você não está. Ele ficou muito assim, abalado, eu deixei ele lá sozinho na Alameda ali do NASP, sabe, nos banquinhos chorando um tempão, moleque de 17 anos. Beleza, foi embora fazer o curso de teologia. No ano seguinte, um outro garoto veio, não, porque eu também quero fazer teologia, eu quero ser pastor, mas aquele outro rapaz que foi, aquilo ali não serve para ser pastor, não. O perfil dele, o tanto que ele aprontava, ficava com as meninas, curtia umas músicas diferentes. E daí o interessante é isso, né, cara? Dentro da questão cristã. A gente não tem como julgar o que é a transformação de uma pessoa ou outra. E Deus, ele utiliza as personalidades, os dons. Cada um é diferente um do outro, né? Demais. Demais, demais. Vocês sentem isso também, Yuri e Bruna? O que é que vocês enxergam como um cristão para a gente poder olhar para o outro e falar assim, poxa, esse aqui foi realmente transformado? É Tem que parar de usar complicado, né? boné? Tá me ouvindo? Tô, fala, Yuri. É que
E é uma questão também que quando a gente aceita, né, a salvação, é como se fosse um contrato, às vezes, né? Você aceitou a salvação e em troca você tem que dar alguma coisa. E Certo. aí o dar alguma coisa é você alterar o seu tipo de roupa, é Uhum. você alterar o jeito que você, o tipo de música que você escuta e o tipo de cristão que você quer parecer ser, mas que interiormente você não é, de verdade. E, e é muita questão disso, parece um contrato, mas a salvação não deveria ser de graça e não esperando algo em troca? Boa pergunta. Boa Bruna, pergunta. vamos ver. Deixa a Bruna construir em cima É, disso aí. depois eu vou falar em cima do que o Tá. Yuri falou. Fala, Bruna. É para eu responder a pergunta que você fez agora, que o Yuri fez? Não, coloca Não, a sua ideia sobre isso aí. o que que Tá. você acha, que tipo de É. coisa você procura pra falar assim, pô, essa pessoa aqui é cristã? O que eu procuro, né? Eu acho que, como pecadores que somos, nós normalmente procuramos aquilo que é palpável, aquilo que nós podemos ver, né? Então, a gente coloca a roupa, a gente coloca as atitudes das pessoas, enfim, a forma como a pessoa se relaciona. Só que, de fato, a salvação é uma coisa entre Deus e a pessoa. Então, eu acredito que a gente não tem como mensurar se a pessoa está salva ou não, mas por um outro lado, também eu acredito que uma pessoa salva, ela, de fato, ela não vai viver como uma pessoa perdida. Ela vai viver diferente. Ela vai ter atitudes diferentes, ela vai ter relacionamentos diferentes, mas não Uhum. está no nosso, como eu falo, nosso, não é nosso dever julgar aquilo que a pessoa, se a pessoa está salva ou não. Uhum. Vai, Yuri. É, uma coisa que me incomoda, não me incomoda, né? Mas eu acho estranho de falar é viver como alguém perdido. Tá, É. mas como é que você vai classificar o que é viver perdido e o que é viver. Porque, assim, independente do lugar que você tá, sei lá, às vezes você pode morar numa favela em que todo o seu meio é de gente drogada e você vai conviver com eles, né? E talvez até pregar o evangelho para eles. E ali é o seu meio e você vive como eles, né? Você se apresenta como eles, como é que você vai, sei lá, ir pregar para alguém num baile funk vestido de terno, entendeu? O cara não vai se identificar. Entendeu? Eu Vai, acho que Dima. viver perdido, Deixa eu eles acho que aí. viver, eu acho que viver perdido não é tipo você, eu acho que viver perdido é quando você sabe da salvação, mas você recusa. Eu acho que isso é viver perdido, porque você já entendeu o que é salvação, mas você mesmo assim não quer viver aquilo. Eu acredito que é isso. Legal. Legal, vai, Beleza. Dima. Deixa eu só colocar aqui, pegar essa bola aí que vocês estão jogando para lá e para cá, num joguinho de vôlei, né? Que a gente está brincando. É uma coisa que o Yuri colocou, e eu entendo até de uma maneirinha um pouquinho diferente, Yuri, de você. Então a gente está na questão de ideias aqui, normal, um discordar do outro, e vamos embora, a gente continua como amigos. Quando eu tenho encontro com Cristo e eu aceito a salvação, a única coisa que a gente fala em troca, teórica troca, que na verdade a gente não tem nada para trocar, a única coisa que eu entrego para Cristo não é questão de mudanças, tipo de roupa, de comportamento. A primeira coisa que a gente tem que entregar é coração. Sincero, simplesmente isso. Eu tenho encontro com Cristo, eu entrego o coração para Ele. As transformações que virão depois disso são automáticas, a partir de um relacionamento que eu tenho com Ele. A Bruna colocou essa questão aí de você perceber se uma pessoa está transformada ou não, ou viver perdido. Eu acho que até a gente conversou aí, fez até uma confusãozinha, né? Relacionada se a pessoa depende do ambiente dela, independente se ela vive numa comunidade carente, como se ela for de uma pessoa de classe alta, porque ela tem que fazer a diferença na sociedade em que ela vive. Independente dela viver circundada de pessoas que têm uma conduta totalmente diferente dela, e todos nós vivemos uma sociedade assim. A gente não tem como se isolar, não somos Amish, né? A gente não está naquela sociedade diferente somente entre cristãos. A gente está circundado, sim, de pessoas
pecadoras que ainda não encontraram o reino dos céus. E talvez a gente está no meio de uma comunidade, de uma sociedade classe alta e tudo mais, mas independente da condição social, o que existe em comum entre eles é a falta do reino de Deus. E talvez não, a certeza é que nós somos escolhidos para fazer a diferença quando nós também tivemos um encontro com Cristo e fomos transformados por Ele. Então a primeira coisa que eu tenho que entregar para uma transformação na minha vida é o coração a Cristo. O resto, deixar de beber, deixar de usar droga, tenho vontade de fumar maconha, tal, não sei o quê, vou deixar como? Eu tenho relação sexual com a minha namorada, com meu namorado direto, quando que eu vou deixar isso? Simplesmente por uma obrigação? Não. Porque se for por uma obrigação só porque eu vou para a igreja, ou porque eu digo por aí que eu sou cristão, cara, você não vai conseguir vencer essas dificuldades e problemas. Isso só vai abandonar a partir do momento que você tiver um relacionamento verdadeiro com Cristo. Independente de placa de igreja, isso aí. Sim. Sabe que é um negócio muito legal que o Dimas tocou aí? Eu lembrei de um texto bíblico quando vocês estavam conversando. Eu lembrei como é que Jesus fala que a gente consegue reconhecer quem tá salvo e quem não tá. Quem é de Deus e quem não é. Olha aqui, ó. Quem tiver a Bíblia aí, abre rapidão. Mateus, no capítulo 7, no verso 19 e 20. Jesus está ali fazendo uma comparação entre a árvore, entre os crentes, entre os cristãos, né? E aí ele fala assim, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada no fogo. E aí no verso 20 ele fala assim, portanto, é pelos seus frutos que nós conhecemos se a árvore é boa ou não. Ou, na versão mais tradicional, é pelos seus frutos que nós vamos conhecer. Respondendo a pergunta de vocês aí, não é a calça ou a saia? E aí, como a gente não tá no ambiente de igreja, eu vou falar para vocês. Lúcio, de vez em quando... Já leu o 21 aí também, vai no embalo que eu acho que você vai querer entrar nisso aí também, cara. Tá bom. E o 21 fala assim, ó, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. De vez em quando, no meio da igreja, a gente ouve, assim, algumas pessoas falando assim, nossa, mas você é pastor? Você tá usando calça jeans? Pecador. Nossa, você é pastor... Como é que é? Pecador. Então... Nossa, mas você é pastor, você anda de bermuda e vai no mercado de bermuda? Nossa! E quantas vezes eu já ouvi isso, gente? Por favor, não tô falando que é um ou outro, não. Quantas vezes? O que Jesus está dizendo pra gente é o seguinte, não é a minha roupa que muda o que eu sou por dentro. A minha roupa, ela pode refletir. Ela pode refletir. Então, existe lá um estilinho, se você lembrar aí, eu vou tentar não ser preconceituoso com essa frase, mas existe um estilo dos caras que gostam de usar Juliette. Manja aquele óculos de sol Juliette? Então, os que usam Juliette, todos eles se vestem igual. Do Juliette para baixo, eles são iguais, inclusive o topete descolorido. Todos eles são iguais. E aí, você vê, quando de onde sai uma galera. Tudo bem que eles podem estar voltando do baile, alguma coisa assim, mas de onde sai uma galera, e todos eles são iguais. Agora, o cristianismo, eu não meço ele pelo Juliette que ele usa, ou então pela bermuda, pela calça. O cristianismo eu meço a pessoa pela transformação do coração, porque é a transformação do coração que vai fazer com que você traga bons frutos, com que você traga coisas boas, com que você agora mude a sociedade ao seu redor de forma positiva. Porque se você olhar em volta aí, Yuri, Bruna e Dimas, tem uma galera que está transformando o mundo para pior a cada dia mais. E a gente, como cristão, tem que ser aquele que transforma o mundo para melhor. Responderam? Então, assim, quando a gente fala que pelos frutos o reconheceram, a gente não tá falando que nós somos salvos pelos frutos, mas é assim, quando a Bíblia fala pelos frutos os conhecerão, é porque o coração foi transformado. Se o coração não foi transformado, não existe um coração transformado que uma atitude não seja transformada. Então, se o coração foi transformado, vão existir frutos automaticamente. Então, é por isso que... Boa. Por isso que está escrito aqui, assim, pelos frutos os reconhecerão, é isso. Isso mesmo. Porque é natural da vida de alguém que teve um coração transformado, coisas boas saindo dele. Entendeu? É isso. Fala, Yuri.
Mas pode ser o contrário também, né? Ter fruto e não ter salvação. E aí eu posso usar isso pra me gabar. Não, tipo, mas eu tô salvo, olha aqui. Entendeu? Então, mas nesse caso, o que acontece é uma pessoa que está fazendo isso não porque foi transformada, mas por obrigação. Eu vou tentar não citar o nome de uma religião aqui, mas tem uma religião onde se fala um pouquinho sobre os espíritos e tal, e aí quem é ligeiro já pegou, que nessa religião você é obrigado a fazer atos de amor. Esses atos de amor significam que você está melhorando a cada dia, e ao melhorar a cada dia, você. Como é que eu posso colocar aqui? Como é que eles entendem? Você vai se desenvolvendo para numa próxima vida você estar melhor um pouquinho, fazer mais atos de bondade. Numa outra vida você ter mais atos de bondade. O nome disso é obrigação, porque eles podem até estar fazendo de coração, podem se realizar com aquilo, só que aquilo não é natural no sentido de sair deles de forma natural, mas aquilo é obrigatório. Se eu não faço coisas boas, eu perco o meu caminho. E eu já sei onde o Yuri vai. Fala Dimas primeiro, então. Cara, só pegando esse seu gancho aí do que o Yuri também tinha colocado antes, tem duas perguntas que a Bruna tinha jogado aqui, eu tô lendo aqui, talvez ela não vai ficar com vergonha, que ela colocou assim: como saber se estamos salvos e qual a evidência da salvação na vida do cristão, que é justamente o que a gente está batendo papo agora. O Yuri colocou que se poderia ser ao contrário. Olha para o ambiente de igreja, não estou colocando placa de uma igreja, qualquer igreja cristã. A coisa mais simples, mais fácil é você vender um padrão para as pessoas. Chega no dia de culto principal, não sei se na sua denominação, você que está nos assistindo aí, é no sábado pela manhã, ou domingo de manhã, ou domingo à noite, coloca um terno, uma saia, uma roupinha social, a Bíblia debaixo do braço. É muito simples você vender um padrão de vida cristã para as outras pessoas. Fingir que foi transformado. Nós já tivemos experiências até de líderes religiosos aí com nome e tudo mais, e não apenas de uma denominação religiosa, que as pessoas ficavam até abaladas com a forma de falar, a forma de se expressar, o dom de, sabe, da oratória e tudo mais. Mas por trás o fruto não era bom. Só que o texto bíblico que ele traz: pelos seus frutos os conhecereis. Sabe o que é interessante? Ninguém esconde o pecado. E isso é um fruto. Então, se a pessoa finge uma coisa para os outros, os frutos dela serão mostrados algum dia. Então, existem muitos cristãos por aí. Eu lembro uma situação. Eu faço parte da Igreja Adventista, né? E a gente tem um movimento de férias, durante as férias, que a gente chama de Caleb. E eu trabalhava ali na cidade de Campinas. Caleb, ele nada mais é que você pegar os adolescentes e jovens ali que querem dedicar as férias deles para fazer a diferença num bairro, na sociedade que eles vivem, ajudar algum idoso, a pessoa carente, reformar uma casa, conseguir doações, coisas do gênero. Aquele adolescente que quer ter umas férias de verdade, com valor. E eu lembro quando eu estava na cidade de Campinas, a gente foi ali para uma via principal, uma avenida principal que tinha lá, e eu levei os Calebs à noite, a gente comprou iogurte, sabe? Alguns foram de socialzinho, com violão na mão, a gente acabou de sair do culto. Ai, Dimas, o que a gente vai fazer agora? A gente não quer ir para casa dormir, a gente está de férias. Beleza, enchemos a galera ali nos carros e fomos lá para o centro. Pegamos os moradores de rua, cantamos, demos iogurte, sabe? Sentimos assim: nossa, nossos frutos são os mais maravilhosos. Fomos usados por Jesus Cristo. Cara, chegou uma galera, eles não pertenciam a nenhuma denominação religiosa em específico, era cada um de um lugar. Eles tinham uma camiseta preta com o símbolo de Jesus Cristo e uma mão de Jesus Cristo atrás com só com prego, sabe? Nada mais. E era um grupo ali de 30 pessoas. Meu, eles chegaram numa Kombi, mas com muito alimento. Sentavam no chão, batiam papo, e eu fui lá conversar com eles. Primeira coisa: de que religião que vocês são? Não somos de nenhuma específica, somos um grupo de pessoas
que nos juntamos pela internet para ajudar os moradores de rua e fazer a diferença na vida deles. Mas tinha um propósito, pregar o evangelho. Cara, e aquele trabalho deles já tinha apenas 5 anos. Você tem noção? 5 anos fazendo aquilo. E eu tinha ido uma única vez com o meu grupo de Calebs ali, achando que estava fazendo, arrebentando a boca do balão, né? Mas a galera já estava 5 anos. Então, o que eu quero trazer aqui? Muitas vezes é simples e fácil você só ir aos cultos da igreja com roupinha social, fingir um padrão cristão, enquanto outros, cheio de tatuagem, que era aquele grupo, tinha uns que parecia roqueiro, tudo doido assim, sabe? E eles estavam com os frutos verdadeiros de Jesus Cristo, sabe? Fazendo a diferença na vida dos outros. E é isso aí, tô falando muito já. Agora que você citou coisa de morador de rua e tudo mais, esse tipo de ação, né, que é feito, a gente já viu, a gente vê muitas vezes nas redes sociais as pessoas postando fotos daquilo que elas fazem. Algumas pessoas que fazem algum tipo de ação social, elas postam foto fazendo aquilo. E o que eu percebo, assim, é que essas pessoas, elas às vezes não postam por mal. Elas não postam para expor a pessoa, não. Ela posta porque ela precisa de uma evidência da salvação dela. Aquela foto é uma evidência de que ela fez alguma coisa e de que porque ela fez aquilo ali, ela foi salva. E aí a pessoa não entendeu sobre a salvação. E aí é por isso que às vezes fica tão confuso a gente entender. Porque a gente faz a boa obra às vezes, e às vezes a gente, na verdade, a gente nem quer fazer. A gente fazendo por uma certa obrigação. E aí se torna um fardo, mas quando a gente faz por livre, Deus nos levou aquilo através de um relacionamento com ele, aí é leve, entendeu? Ô, Bruno, eu posso jogar a pergunta que você tinha feito, que você estava responde a 5, responde a 5, responde a 5, que foi mais ou menos no gancho que você jogou agora. Eu vou ler aqui, Lúcio, para que ela... Daí você que está aí, assim, eles fizeram esse bombardeio de perguntas ali para o Lúcio e a gente está batendo um papo a respeito. Uma das questões aí que a Bruninha colocou e que ela estava assim, não, vocês têm que me responder essa aqui e tal. Como pode a salvação não vir de obras quando a fé é necessária? Não é o ato de acreditar em uma obra? Então, assim, eu acho que está engajado no que você colocou, que a pessoa faz alguma obra, é necessário ali tirar uma foto, postar uma foto, para ela sentir que foi salva. E sabe aí, que é o Lúcio, pior? o que você acha? Peraí, Dimas, sabe o que é o pior? Tem um monte de gente que vem contra quem posta o movimento que fez, por exemplo, vai lá um grupo, se reúne, eles estão felizes porque fizeram ação, então só que eu sou contra a postagem, se você fez, você não pode contar pra ninguém. Cara, eu sou tão contra isso. Eu sou tão contra. Porque se você fez uma coisa, você está feliz que você conseguiu ali louvar o nome de Deus, você conseguiu representar o caráter de Cristo a partir do amor, continua mostrando, porque é mostrando que tem gente boa no mundo, mostrando os frutos bons, não para você dizer que você fez alguma coisa, mas para dizer que coisas boas aconteceram em volta, que vocês vão continuar fazendo. É assim que a gente incentiva outras pessoas também a também serem tocadas e começar a fazer coisas boas por elas mesmas lá do outro lado. Eu sou tão contra quem fica criticando esse tipo de forma de mostrar o que está fazendo de correto. Então é importante sim. Vamos falar sobre a fé. Porque o ponto principal dessa pergunta aí não são as obras, mas é a fé. Quantas vezes a gente ouve falar que, poxa, se você tem que buscar pela fé, então você fez alguma coisa. Mas vamos parar para pensar o que é a fé. Ô, Bruna, o que é fé pra você? Já que você que fez a pergunta, apesar de Dimas ter falado, foi você que fez. Fala aí pra gente, o que é fé? Eu vou usar uma frase que é meio que clichê, assim, mas que é uma frase que faz muito sentido para mim. Que a fé é acreditar que Deus acredita em mim. Eu acho que é uma coisa que fala muito dessa frase, mas também é acreditar em Deus e acreditar que Deus acredita em mim. Boa! Eu acho ótima definição essa daí. Agora para pra pensar. O que é que você fez? Qual foi a sua ação ao você acreditar? Porque você acreditou que Deus acredita no que você vai conseguir fazer alguma coisa. Qual foi a sua ação? Quanto você suou para fazer isso? Suar é um exemplo aqui, vai. Não.
Não foi, nós nem de nenhuma forma, né? Eu só criei, eu só acreditei. De fato, é só isso. Pronto. Vamos lá. A palavra fé, se a gente fosse pedir para um judeu assim traduzir, ou alguém que fala a língua hebraica, ele poderia traduzir a palavra fé como uma história para você. Pastor Robson Góes pregou outro dia aqui na nossa igreja, ele falou isso. É uma das histórias que eu vi repetindo por aí, ele falou, achei legal, e por isso que eu tô lembrando. Fé, para um judeu, tem a ver com uma historinha, que é assim, ó, imagina que alguém te joga no meio do mar. E você está boiando ali durante 4 ou 5 horas, fazendo muito esforço, só que em algum momento a força do ser humano ela acaba. Então, quando você está ali quase se esvaindo, quase vazio de forças, de repente você avista um pedaço de um tronco, uma madeira boiando no meio do mar. O que é que você faz, Bruna? Você fica olhando ela passar, você fala assim, chega, desisto, ou opção 3, você nada com todas as forças até essa madeira. Nada, com todas as forças. Com esse ânimo, eu achei que você dormiu até. Eu tô vendo mesmo. Pô, a Bruna fala tão rápido, é tão ligeira. Ô, Bruna, acorda aí, gente. Eu nada. Você nada, você vai atrás. Sim, por salvar a minha vida. O que você faz quando você agarra nessa madeira? Foi você que se salvou ou foi a madeira que te deu uma sobrevida para você descansar? Foi madeira. Pronto. Quem é que fez alguma coisa? Foi você? Não, foi a madeira. O que significa fé? A fé não quer dizer que você fez alguma coisa, mas quer dizer que você confiou que alguém vai fazer por você. Ó, definição do Lúcio. Alguém, por favor, cortes aqui, faz os cortes do Overflow, porque esse aqui eu gostei. Né? Pois é. Fé não é que você vai fazer alguma coisa, mas é que você acredita que alguém vai fazer por você. Por isso é fé. Senão você ia lá e fazia. Porque a fé só existe porque, de fato, existe algo para ter fé. Né? Pronto, isso. Algo ou alguém maior do que você. Porque você não dá para você ter fé. Deixa eu tentar colocar aqui de um outro jeito. A fé em alguma coisa que é menor ou que tem menos poder não te leva para lugar nenhum. Agora, a fé em alguém ou algo mais poderoso, numa situação onde você está quase sem força, de repente você vê uma madeira, a madeira muito dificilmente vai afundar, e você está afundando. Então ela é mais forte do que você. Entendeu? É só um exemplo para a gente poder colocar aqui. No momento que eu digo assim, voltando para sua pergunta lá, como é que a salvação pode vir de obras quando a fé é necessária? Fé só quer dizer que você acredita que Deus vai fazer as coisas por você. Fé é isso. Quando eu digo assim, eu tenho fé, eu estou dizendo, Deus faz por mim. Entendeu? Porque daqui pra frente eu não consigo, eu tô me afogando, eu tô morto já, eu tô morta. Então, a partir de agora, quem vai fazer é você. Por isso que tem aquele outro verso, e eu vou citar mais um texto da Bíblia, João 3,16, lembra dele, Bruna? João 3,16, lembra dele, Yuri? É o verso que se tem algum que tem que decorar, é esse. Ele fala assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que é que eu faço? Crer. Crer não levanta nenhuma pá. Crer não faz esforço nenhum, não te faz suar. Não é você que fez o trabalho, mas você está dando a responsabilidade para Deus, dizendo assim, Deus, vai lá, eu confio em você, você vai fazer por mim. Ô, Lúcio, eu posso complementar? Perdão. Vai, Dimas. Vou complementar aqui com o Tiago, capítulo 2, 17 e 18, que diz o seguinte. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Interessante, né? Demais isso aqui, eu acho. Boa. Se você tem fé e se você não tiver obras, sua fé já não existe. Cara, isso aqui a gente traz para um âmbito muito grande, né, na vida do cristão, que volta para aquela questão da transformação, volta para aquela questão das ações, dos frutos, das atitudes. Se eu tenho um relacionamento com Cristo, se eu tenho fé em Jesus Cristo, que obras são essas? Que frutos são esses? Eu vou começar a me preocupar com o meu próximo. Eu vou começar a me preocupar com o meu amigo de sala de aula. O que está acontecendo? Porque ele está triste, porque ele está com problema. Eu vou orar por ele.
eu vou me preocupar com as pessoas da minha casa também, de fazer o melhor por eles. Vou me preocupar com pessoas, não só moradores de rua, mas pessoas do meu trabalho também, sabe? Que ele está tendo um dia mal, vou chamar ele para orar comigo, vou levar um doce, coisa do gênero. Isso são obras. Mas é legal que, como a gente já tinha falado aqui, isso daí não é uma coisa forçada. Não é que eu faço isso para ganhar alguma coisa. Eu faço isso porque eu já recebi. Eu tô tão feliz com aquele presente que eu ganhei. Eu tô tão tranquilo com as coisas que eu já consegui entender, que agora eu olho para as pessoas que estão precisando entender e falo assim, cara, eu tenho que contar para eles. Olha que legal. Não é uma obrigação. Você vai porque você tá tão cheio, tão poderoso. E aí eu vou usar para fazer propaganda no nosso podcast. Você não tá na vibe, você tá overflow, você tá transbordando de Jesus. E aí quando você tá transbordando, tem tanto Jesus, tanto Espírito Santo dentro do seu coração, você transborda. Esse é o ponto, entendeu? E aí você vai atender, aí você vai fazer ação social, aí você vai acolher, você vai abraçar as pessoas. É por isso que a gente faz essas coisas. É por isso que tem as missões na igreja. Não é porque alguém quer ganhar a salvação por isso. A gente, na verdade, faz porque a gente tá tão feliz que ganhou, a gente vai pra frente. Olha o Yuri com o dedinho levantado lá. Mas isso é depois de um tempo, né? Porque assim, quando, igual por exemplo, a pessoa tem um estudo para acreditar em Cristo, não para acreditar em Cristo, mas para entender ali o cristianismo e a religião, o estudo bíblico, enfim. Ela começa esse caminho pela culpa, né? Então o senhor falou sobre a ideia da outra religião que faz pela obrigação, mas eu percebo que no começo a gente faz pela culpa, né? Porque se eu não fizer isso, eu não vou ser salvo. Então eu começo a sentir culpa se eu não fizer, né? Cara, o Yuri tava falando aqui da culpa, e ele tava falando antes da gente começar a gravar sobre a culpa. Eu posso te perguntar, Yuri, você tem liberdade pra falar das duas culpas que você sente? Aquela. Não, depende, falei. 2 ou 3 culpas você falou que sente lá? Você falou que sente culpa por querer fazer alguma coisa errada. Sim. Eu sinto culpa e tristeza, porque assim, lá em Romanos 8, como eu falei, o mal que eu não quero, esse eu faço, e o mal que eu não quero fazer, enfim. Só que a questão é que, no final das duas, fazendo ou não fazendo, eu encontro tristeza no final. Porque tristeza por estar me podando de um prazer, né? E tristeza de que eu posso estar fazendo isso agora, só que faço isso a minha vida toda, né? Vou me podando, e no final eu posso não ser salvo. Então eu não vivi aqui e também não vivi lá, não vou viver lá, né? Com a possibilidade da salvação. Legal. Então, é isso. Não, Sabe, mas é legal isso aí que o Yuri falou. Eu falei Porque, legal aqui por isso. Não, é sério, porque essa dúvida é de muitos adolescentes e jovens, eu que trabalhei muito com adolescente, tem muito essa questão, né? Tipo, e aí? Eu tô em cima do muro. Tipo, eu nem faço as coisas que são da igreja corretamente, da igreja que eu digo, que a Bíblia diz, qual é o caminho de Jesus Cristo. Mas também, ao mesmo tempo que eu não estou fazendo tudo certinho, eu estou me sentindo que eu poderia ser mais livre para aproveitar a vida realmente, né? E aí? Que loucura é essa, Lúcio? Como que você resolve isso aí? Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Fala, Bruna, você vai confessar os pecados agora? Não. Essa questão da culpa, eu sinto muito isso também. Porque a gente sente que, na verdade, eu sinto muito, às vezes, que Deus está me culpando, né? Só que a Bíblia, ela fala outra coisa sobre isso, que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, viver com Cristo é viver em liberdade. Porque, eu acho que essa liberdade, acho que o pastor pode falar melhor a respeito disso, que liberdade não é libertinagem, né? Mas viver essa liberdade é viver sabendo que algumas coisas que a gente não faz, por exemplo... que a gente não faz não é porque Deus não diz pra gente não fazer, não é porque ele não quer que a gente tenha o benefício, ou que a gente, enfim, que ele não quer que a gente faça, é porque aquilo de fato vai nos fazer muito mal.
Então, é uma cerca, né? Acho que teve uma lição que falava muito a respeito disso, não lembro qual, mas que é a cerca que nos protegia daquilo que estava atrás da cerca, que de fato iria nos fazer muito mal. E a gente se sente culpado porque a gente acha que aquilo iria nos fazer bem, mas de fato aquilo vai nos levar a uma vida de pecado e de destruição, que é o que a Bíblia fala. Legal, vou de trás para frente, vou da Bruna depois pro Yuri. O que a Bruna tá falando é que quando a gente obedece a lei de Deus, a gente consegue essa transformação de você abrir o caminho da sua mente para você olhar para as coisas que Deus está dizendo para você, não como maldade, mas como alguém que já passou pelas coisas, ou então que vê lá na frente e fala assim: cara, você não tá vendo, mas ali tem um precipício. Olha, você não tá vendo, mas ali tem a morte. Olha, você não tá vendo, mas ali você vai se dar mal. Então, ao invés de você ir por esse caminho, volta. Agora, vou lá para o que o Yuri falou. O Yuri falou que, no começo, esse tipo de comportamento, ele não é natural. A gente falou aqui dos frutos que fazem a gente ser conhecido e tal, mas ele não é natural no começo. Para pensar. Todas as coisas que a gente vai aprendendo, elas são difíceis no começo. Eu não sei, eu sei que o Dimas dirige, não sei se o Yuri e a Bruna dirigem, acho que não, mas quando você aprende a dirigir, você no começo tem uma dificuldade muito grande ali para você desenvolver aquele hábito de você colocar a marcha, apertar a embreagem, trocar acelerador, freio e tal. Essa semana meu carro quebrou, inclusive meu carro tá na oficina. E aí, pro sábado é o dia mais corrido pra gente, eu corri alugar um carro, não tinha outro jeito, eu precisava de um carro. E aí, o carro que eu consegui pegar não era automático igual o meu. Cara, carro automático é maravilhoso, você só acelera e freia, ele faz o resto. E aí, quando eu tive que pegar agora o carro manual de novo, apesar de eu já ter dirigido carro manual há muito tempo, esse aqui foi o primeiro carro automático que eu comprei na vida, eu apanhei, eu fiz o carro morrer, eu não lembrava que tinha que apertar a embreagem, eu não sabia o timing certo para trocar a marcha e tal. Todas essas coisas eu tive que fazer minha mente voltar a aprender. Isso não foi natural. Isso foi aos pouquinhos. Eu fui me forçando a aprender, entendeu, Yuri? No começo é forçado. Então imagina assim, ó, eu aceitei Jesus hoje, falei assim: Jesus, sou teu, transforma a minha vida, a partir de agora eu quero ser transformado, e aí de repente você fala assim: pronto, agora vou ser transformado de uma hora para outra. Não. No momento que você fala assim, a maioria dos jovens, acho que é mais novo, né, acha que é assim, né, tipo, aquela coisa até de que criança, quando é batizado na igreja, saí daqui sem pecado agora, sou santo, não vou pecar nunca mais. Sim. E não é isso, na moral. A ideia de você aceitar Jesus, ou ele começar a transformação na sua vida, apesar do texto bíblico lá de Paulo, se não estou enganado, é Gálatas 2,19 ou Gálatas 2,20, que ele fala assim: não, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso não é o que acontece de uma hora para outra, mas isso é uma caminhada ao lado de Cristo. Tudo bem, na hora que eu falei assim, Yuri, se você quiser me cortar, pode cortar, tá? Tudo bem, na hora que eu falei assim, eu sou de Jesus, a partir de agora começam a mudar as minhas intenções. Então, apesar de eu ter vontade de fazer coisa errada, eu vou olhar para essas vontades e falar assim: opa, eu fiz um acordo com Jesus ali atrás. Entendeu? E aí vem a sua primeira culpa, você falou, né? Você tem a vontade. Que eu tenho vontade também. Na moral, fala, Yuri. Tá se coçando aí, vou falar. Não, é interessante essa questão da mudança aí com o tempo, mas a gente vê testemunho na igreja da pessoa que aceitou a Cristo e instantaneamente mudou inteiramente de vida, e até a fisionomia da pessoa muda, e geralmente algo bem complexo, assim, sei lá, prostituição, tráfico, rolezinho, e a pessoa muda inteiramente de vida. No meu caso, que entre aspas é mais simples, né? No caso eu não nasci na igreja, né? Mas vou supor alguém que tenha nascido na igreja e que seria algo mais simples, não muda. Não sinto que fui transformada. E eu vou dizer pra você, Yuri, que é muito difícil pra mim que nasci na igreja, muito mais difícil do que pra você.
Aí você fala assim, nah, não pode ser. Eu já falei isso pra você uma vez que a gente conversou. Pra mim é muito mais difícil porque eu não sei, ou melhor, eu sei porque eu me forço a fazer isso o tempo inteiro. Mas pra quem não é ligado realmente no espiritual, é muito difícil de você descobrir quando foi a mudança. Quando foi que você falou assim, aqui pra trás eu não sou de Jesus, aqui pra frente eu sou. Entendeu? Então, esse negócio da culpa que você está falando, que você sente, é porque você veio de uma situação que não era igreja, que não era Jesus, que não tinha esse Deus que a gente prega aqui no meio da situação. Ele estava lá, mas era um cara lá. Agora, quando você coloca ele no meio, aí você começa a ter essa luta interna de dizer assim, cara, eu tô sentindo vontade de fazer coisa errada. E eu sinto vontade de fazer coisa errada, Yuri. Só que a diferença é que, como eu nasci na igreja, como eu sempre fui cristão, o que acontece é que, para mim, essa diferença entre o sentir e o fazer, ela parece ser menor. Então, tipo, parece que não faz diferença nenhuma. E é por isso que eu vivo dizendo, se você nasceu em uma igreja, uma denominação religiosa, principalmente do cunho cristão, você precisa se policiar muito mais do que quem não. Porque quem não conhece o outro lado e sabe onde está a barreira, a gente não sabe. Pra gente parece que tudo tá certo, e não tá certo. E aí que é legal, vou voltar pro que o Yuri tava falando, das duas culpas, né, aquilo que eu pedi pra ele falar. O sentimento de culpa de você ter a tentação, você não precisa ter. Porque uma vez que veio a tentação, a vontade de fazer uma coisa errada, e você disse que não faria, você tá, na verdade, vencendo ao lado de Cristo. E aí vem a segunda sensação de culpa. Uma vez que você olha para aquilo que você podia ter aproveitado, e essa eu acho o máximo, Yuri. Aquilo que você podia ter aproveitado e você fala assim, cara, perdi a oportunidade. Essa daí é a sensação de culpa que você tem que falar assim, cara, some da minha vida. Porque essa sensação de culpa, ela não vem de Deus. A outra vem, essa não. Essa daí vem do inimigo dizendo para você, cara, larga de ser bobo, volta para mim. Sacou? E não é que você tá possesso, que você é do inimigo, não tem nada a ver com isso. Mas é que o inimigo fala comigo o tempo inteiro e fala com você também. Fala com todo mundo. O que quer dizer que, apesar de a gente tentar estar ao lado de Deus, ele fica o tempo inteiro querendo tirar a gente do caminho de Deus. E isso é muito importante a gente saber, porque ao saber que o inimigo está tentando me tirar do caminho de Deus, então eu tenho que me aproximar o máximo possível de Deus para não sair do caminho certo. Sacou? Tem um livro que fala, um livro que eu li esses dias, acho que é Conhecer Jesus é Tudo, eu acho que foi isso, que fala sobre a guerra espiritual que existe entre tudo, né, entre a gente. E de fato existe essa guerra. E ele fala que quando a gente entra na vida cristã, algumas pessoas elas têm a impressão de que se torna mais fácil. E na verdade não. Na verdade se torna mais difícil, porque nós temos uma natureza. E aí a gente recebe a natureza de Cristo. E aí é uma luta, começa a guerra. É uma guerra diária, todo dia. E vence quem está mais alimentado, esse livro fala isso. E de fato a gente tem a impressão às vezes que, não estou dizendo o Yuri, mas as pessoas em geral, elas têm essa noção que a vida cristã é uma vida de você fica tranquilo ali que Deus vai fazer o resto para você, mas na verdade é uma guerra espiritual que a gente vive, por enquanto, né? E hoje, por exemplo, eu cometi um pecado que eu não cometi há um tempo já. Só que na minha cabeça, depois que eu cometi o pecado, na minha cabeça, antes quando eu cometi esse pecado antes, na minha cabeça eu me sentia culpada e o diabo falava, olha, você não merece. E hoje eu senti Deus me dizendo, volta e recomeça. Amém. Olha aí que legal. Então, são experiências diferentes, né? Que legal. Então, de fato não existe condenação. Então ele falou, volta e recomeça. Tem um outro livro que fala que quando você pecar, chega mais perto. Então é exatamente isso que a gente tem que fazer. Cara, achei legal que a Bruna falou por dois motivos. Primeiro que eu achei que ela ia se confessar ali. Eu falei, não faz isso, Bruna, por favor. Segura, não conta o que aconteceu, não. Eu falei, vamos abrir um novo quadro aqui no Overflow. Confessionário do Overflow, Dimas. Confessionário. E a segunda coisa foi o quadro que a gente acabou de instituir aqui no nosso Overflow. Dimas, anota aí, ó. A partir de hoje a gente vai ter o quadro Clube de Leitura. Cara, começa lendo esse livro. Conhecer Jesus é Tudo, pastor Alejandro Bulhon. Ele é hispano, então o J tem o som de R ali.
Cara, ele arrebenta. Alejandro Bulhon é pra, sabe, fazer massagem no coração, assim, você ficar calminho, bem gostoso. É maravilhoso. Se você quiser ler um livro muito bom, é esse daí. Conhecer Jesus é Tudo, do pastor Alejandro Bulhon. Deixa eu aproveitar, já que a gente tá nesse assunto, e depois jogo pro Dimas lá. Tem um livro, tá bem na minha frente aqui, vou puxar ele, de Ellen White, Santificação. A gente estava falando sobre o começo, que tem que ser forçado, que a gente tem que se forçar a fazer o que é correto. Esse livro fala exatamente isso, que quando a gente começa no caminho cristão, nós precisamos nos forçar a fazer algumas coisas, mas que aos poucos, conforme a gente vai subindo a escada da transformação, elas vão se transformando em naturais, a gente vai se acostumando, a ponto de, eu falei do dirigir, quando você passa muito tempo dirigindo, é quase como se fosse a direção, é quase como se fosse seu coração batendo. Você não pensa pra mandar ele bater. A gente faz um monte de coisa dirigindo que você faz automático. Ó, troquei de marcha. Opa, troquei de marcha? Nem vi. E aquilo vira natural. Então é muito legal a gente pensar na caminhada cristã a partir dessa santificação. Manda, Dimas. Clube de Leitura passou. Cara, eu tô vendo uma pergunta aqui que a Bruna tinha feito. De novo. Eu acho que... De novo. A Bruna é a pessoa mais problema. Eu tô brincando, viu, Bruna? Você é amiga, viu? O Dimas me ama, tava com saudade. Não, eu pior que eu gosto dessa menina pra caramba mesmo. Ela é sempre pronta a ajudar. Cara, eu vou linkar duas perguntas suas, Bruna. Uma que a gente tinha discutido já, como saber se eu estou realmente salvo. Uma que você fez mais para o final. E se eu não me sentir salvo? E aí? E aí, Lúcio? Como que dá para saber? O que dá para fazer? Se o cara não está se sentindo salvo, se você olha para você mesmo, você fala que droga, eu estou perdido na vida, eu estou perdido dentro da igreja, o que eu estou fazendo com a minha vida indo para a igreja e tudo mais? E aí, como que eu vou saber? Isso é real, cara? Porque tem muita gente aí que vai e fala... para que eu tô vendo? Eu não vou pro céu mesmo? Será que o céu existe? E aí? Cara, o Yuri falou isso, é real. Fala aí, Yuri. O que mais você ia falar? Não, toda a história que a gente construiu até agora, né, a conversa que a gente construiu até agora, me leva a isso, né, que é constância, né, é como dirigir um carro e depois de um tempo, só que eu já tô há muito tempo dirigindo o carro e ainda não peguei a habilidade, entendeu? Da hora. Curti que você virou meu exemplo ao contrário. Gostei. Tá bom, vamos lá. Bruna, Yuri, eu respondi para vocês no sábado essa pergunta. Eu acho o máximo a gente parar para pensar nela, Dimas. Veja se você se lembra. O verdadeiro cristão, ele nunca vai bater no peito e falar que tá salvo. Vou repetir para vocês fazerem mais um corte aí, tá bom? Cortes do Overflow. O verdadeiro cristão nunca vai achar que tá salvo. O verdadeiro cristão sempre vai olhar para dentro de si e vai continuar achando que tem que melhorar. Atribuem essa frase que eu vou repetir agora a Martinho Lutero, que ele dizia assim, atribuem a ele, ninguém sabe se foi ele mesmo que falou, tá? Quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Olha que louca essa frase. Porque é exatamente isso, pelo menos que eu sinto quando eu olho pra mim e falo assim, nossa, fiz de novo aquela porcaria. E aí agora, como é que eu acho salvação de novo? Nossa, caí nessa porcaria mesmo, viu? Nessa porcaria de tentação de novo. Por que eu tô errando esse negócio de novo? Por que eu não aprendi ainda? Qual que é o problema comigo? Por que tá demorando? E aí eu me lembro mesmo que a nossa tentativa de estar ao céu é o que garante nossa chegada ao céu. Não porque nós estamos tentando, mas porque nós estamos respondendo à fé que Deus colocou em nosso coração. Lembrei de mais uma coisa aqui, depois de jogar pro Dimas de volta a pergunta, mas vocês já pararam para pensar quem é que coloca no nosso coração a fé? A Bíblia fala que a fé, que o Deus faz querer e o efetuar, né? Isso tem a ver com a fé. Vem pelo ouvir e pelo... Abre a Bíblia aí, galera. Alguém consegue abrir para mim? Romanos 10, verso 17. Abre aí. Eu quero que alguém leia para mim isso aí. Romanos 10, 17. Peraí. Consequentemente, a fé... Peraí. Pode ir. Achei que já... Peraí.
Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ué, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E aí eu me lembro de um outro texto bíblico, esse eu não lembro de cabeça a citação, que fala que toda a palavra de Deus saiu de Deus. Foi o Espírito Santo quem inspirou homens santos a escreverem a Bíblia. Ou seja, se a minha fé vem de ouvir a palavra, que foi o Espírito Santo quem inspirou os seres humanos, então a fé não nasce de mim, ela nasce do Espírito Santo. E aí eu volto naquela pergunta que eu estava te respondendo, Bruna, sobre a fé. A fé vem do Espírito Santo. Ela não vem da gente. Então nem a fé não é da gente. Então, aí você para e pergunta assim, mas que negócio de obras é essa, se nem a fé sai da gente? Bom, voltando ao assunto aqui, a gente estava falando sobre... Já perdi até a pergunta. Qual que foi a pergunta mesmo, Dimas? Mais ou menos assim, que eu tinha feito. Como saber se eu estou salvo? Lembrei. Uhum. E... o sentimento de estar salvo. Se eu não me sentir salvo. Como que eu lido com o sentimento de salvo? Como que eu lido com o sentimento de não estar salvo? E esse sentimento de não estar salvo, eu gosto de dizer que ele tem a ver com o cristão nos últimos dias. Citei aqui Martinho Lutero, quando eu olho para mim eu não vejo como me salvar, quando eu olho para Deus eu não vejo como me perder. Esse tem que ser o sentimento do cristão nos últimos dias, porque a gente tem que olhar para a gente e perceber o quanto nós estamos distantes de Deus. Porque, primeiro, esse sentimento de você não estar salvo, de você precisar de Deus, significa o seguinte: eu preciso melhorar. Uhum. Certo? Segunda coisa, se eu não tô melhorando, tem alguma coisa errada comigo e eu preciso me forçar a melhorar. Terceira coisa, e aí eu me lembro, lá nos últimos dias, quando a Bíblia fala sobre o período logo antes da volta de Jesus, e Ellen White fala que esse daqui é o período da perseguição, onde aqueles que se mantiverem cristãos, aqueles que se mantiverem firmes até o fim, eles serão perseguidos por causa do nome de Deus. E aí quem não sabe, Ellen White é a escritora inspirada, nós acreditamos como profetisa dentro da Igreja Adventista, ela fala que esse daqui é o período de perseguição, ou seja, aqueles que estarão logo antes da volta de Jesus, sendo perseguidos por causa da pregação do nome de Deus, eles terão dentro do coração uma incerteza da salvação, apesar de conhecerem os fatos da volta de Jesus e de saberem que eles estão no caminho para ver Jesus voltar. Então, essa falta de certeza, Yuri, Bruna, Dimas, ela tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, porque quando eu olho o tamanho do Deus Todo-Poderoso que está se oferecendo para dar para a gente a salvação, é muito diferente. É muito diferente eu olhar, por exemplo, vamos diminuir o nosso padrão, ao invés de eu olhar para o padrão de Deus, vamos olhar para um cristão que está há muito tempo no caminho. Talvez um líder religioso que você confia demais, alguém que você gosta pra caramba, e aí você olha para essa pessoa e fala assim, nossa, ele tá há anos na minha frente, quando que eu vou conseguir alcançar? E eu posso dizer para você, nunca. A gente nunca vai estar no caminho do outro, mas a gente tem que desenvolver o nosso caminho ao lado de Jesus. E eu tenho uma espiritualidade diferente da que o Dimas tem. Diferente do Yuri, diferente da Bruna, e cada um de nós, nessa diferença, tem um relacionamento diferente com Deus. Mas essa certeza de que recebemos a salvação, mas a incerteza de que estamos salvos, é o que nos faz buscar a salvação, não de forma egoísta, mas de forma, gente, se eu não alcançar esse pedaço de pau, essa madeira que está boiando no meio do oceano, não me agarrar nela com todas as minhas forças, eu não vejo como me salvar. Quem tá se coçando pra falar aí, que eu sei. Vai. É interessante essa ideia de que você vai querer buscar, né? Vou tentar melhorar, já que eu não tô sentindo que tô salvo. Mas muitas vezes acontece ao contrário, né? Eu não tô salvo, eu acho que eu nem vou orar, porque... Por que eu vou orar? Será que eu acredito de verdade? Porque eu não tô melhorando porque eu não acredito em Deus? É tipo isso, entendeu? Cara, é pesado ouvir isso daí, viu, Yuri? A gente já conversou. Não, mas a gente já conversou várias vezes. Você me falou alguma outra vez alguma coisa parecida. Essa sensação do ser humano de impotência, de ter que falar assim, ó, chega, não aguento mais, eu vou desistir do caminho, ela é tão triste, mas tão triste, que a gente devia incentivar as outras pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora a não desistir.
Aí eu lembrei daquele hino ordinário, não desistir, Cristo vem logo. Deixa quieto, só os velhos entenderão. Quando a gente. O Dimas dando risada, ela que não entendeu. Não, Quando a não, gente. nunca ouvi essa música. Tá bom. Quando a gente tem esse sentimento, Yuri, eu volto para o que eu já falei aqui. É o inimigo tentando tirar a gente do caminho. É ele quem incentiva a gente a desistir do caminho de Deus. A gente tem que insistir em permanecer. Aí vem a parte do forçar-se a fazer alguma coisa. Entendeu? Esse talvez seja o maior de todos os forçar-se. Eu me lembrei aqui agora do apóstolo Paulo, que inclusive você já citou aqui, Yuri, se não me engano, Romanos 7, né? Quando ele fala ali, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, ó, ele aí de novo. Opa, errei de novo. Opa, errei de novo. E essa é a nossa vida, é você olhar para dentro de si e falar assim, cara, não consegui, mas vou tentar de novo. Não consegui, mas vou tentar de novo. E aí, o Dimas, passo para você já a palavra, assim que eu terminar, vou terminar esse pensamento e eu vou passar para você, porque a gente já precisa encerrar, já deu 1 hora. Quando eu olho para esse sentimento, Yuri, eu vou jogar para você uma situação que a nossa geração está perdendo, uma coisa chamada resiliência. E a nossa geração mesmo. A gente olha para os antigos e eles são pessoas que persistem nas coisas. A nossa galera, a nossa época, é a galera que tenta fazer, não deu certo, não tô ganhando nada com isso mesmo, deixa quieto, vou tentar outra vez. Vou tentar outra forma. E isso é muito ruim, porque nós precisamos aprender a permanecer. Se não for para permanecer no emprego, tudo bem, que emprego tem muita gente que tá trocando o tempo inteiro de emprego porque não gostou do chefe, ó, chefe, vai dar uma volta. E eu, com outras palavras, mas é isso que falo. Ah, não quero saber de você. Ah, não quero saber que esse trabalho é muito chato. Ah, isso aqui. Só que quando a gente fala de Deus, não tem essa história de é muito chato. Quando a gente fala de Deus, a gente tem que dizer assim, peraí, esse é o caminho, eu já aprendi que é ele pela razão, então eu vou insistir nele e eu vou usar toda a resiliência que eu tenho para permanecer tentando até conseguir. E se eu não conseguir, aí entra a fé, porque Deus completa. Manda, Dimas, é contigo. Show. Cara, uma coisa assim que eu penso, é muito mais fácil você seguir no caminho de Cristo. É muito mais simples você seguir no caminho da salvação. Mesmo que pareça loucura que eu estou falando, porque tem até uma das perguntas ali, eu não lembro do Yuri ou se da Bruna, que ficou aquela questão de que parece que dá mais prazer fazer o erro ou o pecado. Mas se você parar para analisar, é mais fácil eu ser leal à minha namorada, meu namorado, ser leal à minha esposa, meu esposo, ou é mais fácil eu ter uma amante e ficar planejando todas as coisas para enganar o restante da família? É muito mais fácil você fazer o que é correto. Você viver ao lado de Satanás fazendo as coisas erradas, viver no pecado, é muito mais complicado, é muito mais difícil, demanda mais tempo, demanda mais neurônios para você ficar planejando, matutando o pecado. Andar ao lado de Cristo é uma coisa mais simples, mais prazerosa no fim das contas, sabe? Satanás que nos faz pensar essa ideia de que não vai dar certo, é difícil. Uma coisa que a gente tem que lembrar, Adão e Eva pecaram, não foram eles que foram correndo atrás de Deus. Foi Deus que foi atrás deles, foi Deus que os levou a raciocinar o que estavam fazendo, e foi Deus que os levou a sentir arrependimento. Então, eu acho que cada um de nós temos que orar, sabe? Todo dia, bater um papo, conversar com Deus, pedindo para Ele nos ajudar, continuar no caminho dele, sentindo prazer em viver com Ele e afastar Satanás de nós. Cara, querendo ou não, a gente vive uma batalha espiritual e Satanás, ele nunca vai desistir enquanto não chegar a destruição final para ele. Enquanto tivermos vida, Satanás vai estar louco aí tentando desviar cada um de nós. Então você que está nos ouvindo, Yuri, Bruna, que a gente possa, sabe? Cada momento da nossa vida, quando a gente tem a voz do Espírito Santo ali falando, não vai, não faz isso, não faz que vai dar errado. Ouve, conversa com Deus, Senhor, tira essa vontade de mim. Senhor, me ajuda a tomar a decisão correta no dia de hoje. E é isso.
pode parecer que não, mas é muito mais fácil e mais simples do que imaginamos. É isso aí. Muito bom, Dimas. Muito obrigado. Yuri, Valeu. quer falar mais alguma coisa? Eu agradeço que você veio aqui, cara, que você topou a ideia. O Yuri não queria participar de jeito nenhum. Você tem Tímido. vergonha, mas fez umas perguntas muito legais ali. A Bruna também falou que não queria não, que tava com vergonha, mas... A Bruna não é tímida, não. Eu não sou. Eu não sou mesmo. Fala, Yuri, primeiro. Últimas palavras aí, depois eu passo pra Bruna pra gente encerrar aqui. É interessante, né, essa questão que o pastor falou. Eu não vou complementar para a gente não estender mais o assunto. Talvez a gente possa conversar pessoalmente na igreja, não sei. Mas é difícil, né? Eu sinto muita tristeza nessa minha caminhada de tentar ser salvo, né? Apesar de, como foi dito aqui, não depende muito de mim, mas Deus que me dá a salvação e eu só preciso aceitar, né? Para mim é muito triste ainda o caminho, mas eu acredito que vai melhorar. Isso aí, isso aí. Essa questão de... É mais difícil fazer, por exemplo, trair a esposa ou algo assim, mas é mais gostoso, né? Não sei. Complicado. Mas eu acho Ok. que... Não, pode falar. Não, é legal tudo que você falou, porque a sensação que a gente tem é que é mais gostoso agora. Mas é igual a gente tem conversado em outras vezes, cara, e o futuro? Pode ser gostoso agora, mas e lá na frente? O que é que pode estar acontecendo? Qual é meu posicionamento futuro? Talvez por aí a gente consiga. Yuri, valeu mesmo, cara. Foi top. Valeu. Bruna, obrigado por participar. Quer falar últimas palavras aí? Eu acho que é isso, né? Acho que a vida cristã é um turbilhão de recomeços. Eu também sinto muita tristeza no processo, mas eu acho que eu prefiro sentir a tristeza agora e ser salvo depois do que sentir a tristeza e me perder depois. Eu acho que é isso. É isso aí, galera. Muito bom. A ideia não é você sentir tristeza, não é você desanimar, mas é você entender que a resiliência, que a restauração, ela tem que acontecer todos os dias. O que a Bruna falou é muito legal, um turbilhão de recomeços. Então aproveita a felicidade do recomeço ao lado de Cristo, porque Ele está te dando mais uma oportunidade. E não tem como a gente ficar mais feliz do que isso, né? Dimas, valeu, cara. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigado, Yuri. Obrigado, Bruna, de novo. Valeu, Dimas. Deus abençoe vocês. Valeu. Você pode ouvir a gente pelo Google Podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, ou então aqui no YouTube, se você estiver assistindo a gente todas as terças-feiras, é quando a gente lança esse nosso podcast para a gente conversar um pouquinho sobre vida cristã, um pouquinho sobre relacionamento com Deus, e hoje foi muito legal esse momento de perguntas e respostas. Deus abençoe você. Nós vamos continuar Overflow, transbordando de Jesus e falando sobre esse amor dele que tem inundado o nosso coração. Deus abençoe vocês, galera. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu.